Enfrentemos a realidade. O ser humano produz um desperdício de aproximadamente 5 kg de lixo a cada dia, e este número está sempre a crescer. Por muito que reciclemos, reutilizemos, há coisas que não são nem recicláveis nem reutilizáveis. Então, o que temos que fazer é reduzir, e eu vou mais longe, numa tática mais radical: erradicar. É daí que venho falar do copo menstrual. Desta vez em vídeo. Eu já escrevi sobre ele e vou deixar aqui o link onde podem ler as coisas que escrevi. E então, neste caso, o copo menstrual serve para erradicar com soluções inviáveis para o nosso planeta, que não são recicláveis nem reutilizáveis, como por exemplo os pensos higiênicos e os tampões, e que é preciso ter cuidado com a sua utilização, por exemplo, devido aos químicos que estão presentes nos mesmos, serem nocivos à nossa saúde íntima principalmente. O plástico é dos maiores agressores à nossa natureza nos dias de hoje. Viola a terra, água e ar. Então bora lá saber o que é isto do copo menstrual. É este dispositivo, eu chamo-lhe na brincadeira uma nave espacial, porque ele sobe e tal. E então é assim, o copo menstrual é a melhor alternativa neste momento, a mais sustentável para o nosso planeta e também em termos de saúde íntima feminina, a alternativa mais viável e melhor para as nossas carteiras e para a nossa saúde e para o nosso planeta. O copo menstrual é um copo já desenvolvido há muito tempo. Na década de 30 estima-se que foram desenvolvidos mais industrialmente os primeiros copos menstruais, porém existem registros do fim do século XIX, uns copos mais rudimentares, de outros materiais e não estes que temos atualmente, mas que nessa altura já existiam então copos menstruais. E quando eu comecei a ouvir falar sobre o copo menstrual, eu pensei, uau, como é que é possível, tanto tempo depois, aqui, neste mundo onde nós habitamos e nesta altura da nossa evolução, ainda haver tanto desconhecimento sobre uma coisa tão fácil, tão prática e tão normal, natural, e como é que é possível eu ter vivido quase, 19 anos da minha vida sem conhecer isto, sem conhecer estas situações que temos aqui. Então eu pensei, bem, eu aos 19 anos, quando fiquei a saber da existência do copo menstrual, foi muito estranho. Eu olhei para aquilo como se fosse um alien. Eu não sabia o que era. Eu estava nos Estados Unidos, numa farmácia, e vi esta coisita lá. E olhei para aquilo e pensei, mas o que é isto? Perguntei à minha tia, que não soube me dizer. E eu comecei a ler na caixa Menstrual Cup. E eu, o que é isto? Pronto, desliguei, fui para a minha vida e não sei o quê. Momentos mais tarde, não sei se no mesmo dia, se noutros dias, não faço ideia, não me lembro perfeitamente, não é? Fui ver o que é que aquilo realmente era. Fui-me apercebendo do que era, mas pronto, ok, impactei a ideia e isso é vida que segue. Vim embora à minha vida, continuei a minha vida e anos mais tarde voltei a ler e a ouvir falar do copo. Tive muito receio porque primeiro não conhecia ninguém que usava, não tinha ninguém com quem falar sobre isso, porque quando falava as pessoas olhavam para mim como se eu fosse uma maluca qualquer, a minha mãe não conhecia isto, etc e tal. Com o tempo eu acabei por chegar ao ano de 2014 e vir a conhecer alguém que me falou do copo menstrual, alguém que também não o usa, ou não o usava na altura, mas começamos a discutir essa ideia. E a ideia foi-se maturando, eu fui lendo, fui tirando as minhas dúvidas. Em 2017 tomei então a decisão que mudou radicalmente a minha vida menstrual, digamos assim. A partir do momento que eu comecei a usar este copo, a partir do momento que eu comecei a usar este copo, a partir do momento que eu comecei a ter a noção que iria usar este copo, eu comecei a perceber o tipo de redução drástica de lixo que iria acontecer na minha vida, da minha pegada. Eu comecei a perceber que sim, estava a tomar uma das melhores decisões a nível de impacto ambiental que eu poderia fazer na minha vida. Um penso higiênico e um tampão estima-se, até 500 anos a decompor-se. Imaginem a quantidade de pensos higiênicos e tampões que uma mulher usa
durante um ciclo menstrual, usa durante a sua vida menstrual. Se pensarmos nisso, vamos querer logo ir experimentar então este nosso amigo. O material que eles são feitos é num material cirúrgico, um silicone cirúrgico, um material não poroso, o que faz com que o copo menstrual não interfira com a flora vaginal, o que faz com que ele seja a opção perfeita para nós termos a nossa vagina nas melhores condições. Os pensos e os tampões secam a nossa vagina, o tampão absorve imenso a nossa lubrificação, a nossa parte do fluido vaginal. Os pensos higiênicos e principalmente os tampões têm muitos problemas devido a químicos. Também há pouco tempo começou-se a falar mais sobre o síndrome do choque tóxico. Com o copo menstrual vocês não terão esse problema, porque o copo menstrual não tem químicos, um material médico, cirúrgico, silicone, é um material completamente lavável, esterilizável. Obviamente aconselha-se vivamente e não se pode usar sem fazer a esterilização e sem limpar, não é? O nosso copo. A utilização do copo menstrual pode ser utilizado sem retirar, até 10 horas é o mais aconselhável. Se estiver bem colocado, não irá verter, a menos que esteja cheio. Ai, como é que eu sei que isto está cheio? O que é que eu vou fazer? É muito fácil, nós temos essa percepção. Antes de haver o perigo de verter, nós já estamos a sentir qualquer coisa que isso vai acontecer. Mas isso é muito, muito raro. É só quando mesmo o copo fica completamente cheio. Isso é raro mesmo acontecer. O copo menstrual, se for usado nas melhores condições e for lavado, esterilizado entre ciclos e tudo mais, pode durar até 10 anos. Quando é que vocês devem comprar um novo? Quando perceberem que ele está gajoso, virem que ele está a dar sinais de que vai quebrar, aí é que vocês devem investir num novo. Até lá é só usar, lavar, esterilizar, esperar pela próxima menstruação e voltar a fazer tudo novamente. E vocês, durante o tempo de uso do copo menstrual, vão sentir a maior liberdade da vossa vida, porque não vão ter que estar à espera de nada nem de ninguém, não se vão sentir impedidos de ir à praia, por exemplo, mesmo que sejam nudistas, podem ir, não há nada que diga que vocês têm o copo menstrual lá inserido, porque ele estará completamente colocado no canal vaginal e não ficam fios, não fica nada, não há problema nenhum. Eu lembro-me que quando era miúda íamos sempre para a escola, eu e toda a gente, íamos para a escola e era sempre, olha, vê se nota o penso, olha, vê se nota o não sei o quê, o tampão, olha se não sei o quê, vê se temos fugas, vê se isto, vê se aquilo. Não se podia usar as roupas que se queria, porque pronto, podia-se notar, eram finas, eram isto, era aquilo. Com isto não há esse problema, com isto não há problema nenhum. Vocês podem fazer tudo com ele inserido, tudo. Eu recebi uma pergunta que era se poderíamos ter relações sexuais com o copo menstrual inserido. E é assim, eu não sei de experiência própria, mas eu estive à procura de saber informações sobre isso e andei a pesquisar, e o que eu vi é que ele não foi concebido para isso. Faz sentido, porque quando colocamos o copo menstrual, ele ocupa quase todo o nosso património. Eu acho que realmente não deve ser uma experiência muito agradável. Eles dizem que não, que isto não foi concebido para ter relações sexuais, nem para ter brinquedos sexuais. Portanto, vocês podem se divertir de outras maneiras, usem a vossa imaginação e vão lá. Como é que se faz a limpeza deste copo? Muito fácil. Nós retiramos, passamos por água, lavamos muito bem lavadinho com água e voltamos a colocar. Isto durante o ciclo. Se eu não estiver em casa, o que é que eu faço? Se tiver que ser numa casa de banho pública. Na casa de banho pública o que existe é umas toalhetas que vocês podem usar e limpar. Vocês podem sempre andar com uma garrafa convosco para o lavar. Ou vou usar a dica que é a coisa que eu faço e com a qual eu me dou melhor. Vocês têm sempre, quase sempre, uma casa de banho dos deficientes. E nós, o que é que fazemos? Vamos à casa de banho dos deficientes, fechamos-nos lá dentro muito quietinhas, sozinhas, retiramos, no lavatório lavamos e voltamos a meter. É a coisa mais fácil e mais higiênica no meu ponto de vista, porque estas coisas das toalhitas, por muito que sejam as mais adequadas e não tenham químicos, não tenham nada, faz-me um bocado de confusão. Já usei, mas pronto, acho que a melhor mesmo é água corrente, lava-se e está pronto para inserir e siga a vida. Depois do uso do copo menstrual, acaba o ciclo e vocês têm que o guardar. Temos estes saquinhos de pano que vêm com os copos e o que acontece?
é que nós não o vamos colocar, tirar da vagina e lavar só em água ou sabão, água e sabão, que é o indicado, e colocar aqui, porque não é muito higiênico. O que é que acontece? Eu comprei uma canequinha destas, não sei que material é este, mas também acho que pouco importa. Qualquer caneco assim pequenino dá perfeitamente para vocês fazerem em água. Vocês, depois de lavá-lo em água corrente e sabão, passam a ferver água neste canequinho e colocam-no dentro do caneco a ferver durante 5 minutos, mais ou menos. E assim ele ficará esterilizado. Outra dica, eu coloco o meu copo, mais ou menos um dia, 2, depende, num frasco de vidro, também ele esterilizado, em água com água oxigenada. Porquê? Porque o copo tem tendência, se vocês repararem, este é novo, nunca foi utilizado, e este é o que eu utilizo desde 2017. E se vocês repararem, a tonalidade é diferente. E o que acontece é que, para evitar que ele vá ficar escuro, como eu já vi vários amarelos, mesmo olha-se para aquilo e fica um bocado... Eu, como não gosto nada de ver essa situação e não gostava que o meu ficasse assim, eu comecei a procurar soluções para que ele não... para o manter o mais transparente possível. E essa é a solução. Pelo menos a solução que eu uso é usar água oxigenada misturada com água, um bocadinho de água oxigenada, não é tipo partes iguais nem nada disso, um bocadinho de água oxigenada a olho, nunca meço, não há cá receitas, é meter a água e deixar ele tapado e abanar, ele fica lá em água oxigenada com água e fica mais branco, e depois então procedemos à esterilização dentro do canequinho. O copo menstrual não se sente quando ele está corretamente inserido, porque ele fica lá dentro e vocês é como se não tivessem nada. O tampão às vezes a gente sentia e tal, mas e com isto não acontece. Se o copo menstrual estiver lá dentro e vocês o sentirem, retirem e voltem a colocar, porque está mal inserido, vai verter, vai ser totalmente o contrário da experiência que o copo menstrual vos é suposto dar. É assim, obviamente que eu acho que não preciso dizer o óbvio. Quando vocês vão usar este copo, seja em que situação for, na casa de banho pública, em casa, no meio do mato, no meio do monte, na praia, vocês têm que lavar muito bem as vossas mãos. Porque é assim, ok, isto é muito bom, mas se nós tivermos bactérias, estamos a colocar bactérias dentro de nós, estamos a estragar tudo. Porque apesar disto não ter problemas, se nós não tivermos o cuidado exímio com a nossa limpeza e com a nossa higiene, vai tudo por água abaixo. Agora vamos lá saber como é que devem escolher o tamanho do copo menstrual. Temos aqui os dois copos menstruais da Lunete. Este tem o tamanho 1 e este tem o tamanho 2. Vocês veem que este tem uma patilha maior, este tem uma patilha mais pequena, mas este tem muito mais espaço para receber o fluxo, ok? Como é que vocês podem escolher? Primeiro, é indispensável vocês conhecerem o vosso corpo, porque senão vocês não vão saber qual é o que vocês vão poder escolher, o que é que vocês vão poder usar. Vocês têm que saber qual é o vosso tipo de fluxo, se é muito, se é pouco, se é grosso, se faz aquelas postas de sangue, não sei como é que se chama aquilo. Vocês têm que ter essas coisas todas em consideração. Depois também têm que ver a vossa idade. A idade nem tanto, porque se eu fosse fiar-me nessa situação da idade, andava com este e nunca tinha conhecido este. Isso não é por aí. O que vocês têm mesmo que saber é o tamanho do vosso colo do útero, vocês têm que saber o tipo do vosso fluxo e vocês têm que conhecer os vossos músculos pélvicos. Se eles forem muito frouxos, vocês se calhar precisam de um destes, enganem-me. Mas se os vossos músculos forem fortes, vocês já podem usar um destes, mesmo que tenham 40 anos ou 50 ou que tenham sido mães, porque aconselham este, que é o tamanho 2, para quem foi mãe. Mas se essa mãe for uma instrutora de pilates ou de yoga, ou uma atleta de alta competição que tem grandes músculos, etc., ou mesmo que não seja em alta competição e não seja as instrutoras, mas seja alguém que pratica regularmente exercício físico, tem os músculos bem fortes, etc., ela não vai usar isto para nada. Vai usar este, o 1. Isto é uma questão de
autoconhecimento. As pessoas não podem ter medo nem vergonha de se tocar e de saber o que é que realmente precisam, porque senão não sei quem é que vais poder ajudar, só se for algum médico ou médica, ginecologista, e mesmo assim, pronto, vocês vão andar a gastar dinheiro num para depois se calhar ver que há outro. Muitas dúvidas surgem e muitos medos sobre se o copo menstrual vai ser perdido cá dentro, se ele vai ficar preso e não vamos conseguir tirá-lo, como é isso para colocar e retirar. E então é assim, o copo não pode ficar perdido cá dentro. Porquê? Ele é colocado e ele fica dentro da nossa vagina e por baixo, abraçar, abocanhar, como vocês quiserem, a boca do nosso corpo. Imaginem que isto é o colo do útero, vocês colocam o copo, vocês fazem a dobra do copo, ok? Esta é a dobra mais fácil para mim e é mais, para mim é mais orgânica e é mais fácil de colocar. Vocês colocam aquilo dentro, aquilo lá dentro ele vai abrir, vocês giram para ele criar o vácuo e ele vai ficar. E isto é o colo, a entrada do colo do útero, isto vai ficar aqui, assim colado na entrada do colo do útero. Ele nunca vai entrar para o útero, porque o colo do útero não abre para fazer esse tipo de entrada. Ele não abre ao ponto de um copo menstrual ir lá para dentro e ficar para ali perdido. Isso não existe. Esta patilha serve de auxílio, primeiro, para ver se ele está bem colocado, porque quando ele está colocado, vocês puxam a patilha, sentem o vácuo e pensam, ok, ele está aqui, não dali, não mexe, está tudo bem, vamos à nossa vida. E esta patilha serve para puxar e fazer esse tipo de teste. Para retirar, também a patilha ajuda, porque nós damos um jeitinho à patilha, depois alcançamos esta base do copo, que quando está colocado, está em vácuo, então nós vamos ter que fazer isto para ele libertar o ar e então nós puxamos, tiramos, vai o sangue fora e nós lavamos, colocamos e vamos à nossa vida. Obrigada então por terem assistido a este vídeo, espero contar convosco no próximo.